Mas olha aqui, babado da vida é o seguinte, a gente vai ouvir um babado da vida de alguém nosso seguidor. E o babado de hoje é a Raquel, que vai contar como descobriu que o pai pegou seu filho no colégio sem autorização. Raquel? Raquel! Eu conheço essa história. Você conhece a Raquel, hein? Eu conheço essa história, meu filho. É. Eu acho que eu também conheço essa história. É? Solta aí. Então vai, solta aí, Matheus. Oi, Evelynzita. Nossa, são tantas histórias de perrengue que eu já passei com o pai do meu filho, mas uma delas, resumindo porque a história é longa, foi quando eu viajei a trabalho e simplesmente o pai resolveu não deixar o meu filho na minha residência quando descobriu que eu estava viajando a trabalho. Era o final de semana dele, ele pega o filho a cada 15 dias e resolveu, por livre e espontânea vontade, que não ia deixar, alegando que não ia deixar com terceiros, sendo que tinham pessoas da minha confiança, como minha mãe, o padrasto, inclusive a pessoa que trabalhou comigo há anos, que viu meu filho nascer, ali para cuidar dele. E simplesmente ele também não deixou na escola. E quando eu soube disso, eu tive que entrar em contato com a minha advogada, porque eu sabia que aquilo ali era algo para me atingir diretamente, não um cuidado específico com o filho. Principalmente o fato dele estar negligenciando e não deixando o filho na escola como deveria ser de sua obrigação, onde ele alegava que ele morava longe e não tinha condições de deixar o filho. E simplesmente teve um dia que, eu acho que ele foi citado, que eu tive que entrar com mandado de busca e apreensão. Ele resolveu deixar o filho na escola. E nessa situação que eu descobri, que eu, na verdade, eu comuniquei à mãe de um amiguinho dele, que caso ele deixasse o filho na escola, me avisasse lá do outro lado do mundo, do país, que eu pediria para minha irmã que tinha autorização para buscar o meu filho na escola. E simplesmente, eu não sei porquê, eu acho que ele soube disso, porque a escola entrou em contato com ele, alegando que eu liguei para falar que a minha irmã teria que buscá-lo mais cedo, e simplesmente ele foi correndo para a escola pegar o filho, e eu também tive que entrar com processo na escola, já que o pai não tinha autorização de pegar o filho na escola, e foi inadmissível, porque eu que banco meu filho ganhei uma miséria de pensão, e a escola passar por cima de uma autorização minha foi um absurdo. E essa foi uma das histórias, fora as outras que não dá para contar, mas é isso aí. Beijo. Eu conheço a história, já sei, né? Raca Minelli. Eu tava com ela, inclusive, a gente tava em Milão trabalhando. Cara, você não tem noção como que a Raca ficou. Tipo assim, por isso que eu falo, quando eu falei pra Raca que você vinha aqui, né? Eu falei, cara, eu sei, eu lendo as perguntas ontem com o Renato, eu falei assim, às vezes parece uma pergunta boba, né? Mas muita gente não tem informação. E eu adquiri essa informação vendo a Raca passar pelo que ela passa, cara. E eu falei pra ela, amiga, eu tô do teu lado pro que der tamo junto. Eu falei, tamo junto no jurídico. Porque... Eu achei, agora que você tá falando, que eu tô me situando também que é ela, mas é uma história que quando eu falei, eu já conheci a história, porque é uma história clichê, isso acontece com muita frequência, sim. Mas agora que me situei, que realmente é um fato ali que infelizmente aconteceu, né? Acho que ela chegou a relatar isso também nas redes sociais. Teve que relatar, dela, né? Não tem jeito. Teve que expor o caso. E, bom, é uma situação, ela fez correto em processar a escola. A escola hoje nós temos dois tipos de guarda, unilateral e compartilhada. Se é unilateral, você deixa o termo na escola. Se a escola descumprir, a escola está agindo ali na contramão da legalidade, enfia uma ação civil e uma criminal na escola também. Ah, Rafa, mas é o pai. Não interessa. A guarda é unilateral, a responsabilidade solidária da mãe. Se a escola descumpriu, a responsabilidade é da escola. Então, tem escola que já adota esse posicionamento. A maioria já, na verdade, o corpo jurídico da escola já orienta. E eu oriento todas as minhas clientes. Levo o termo na escola e deixa registrado, pega até uma declaração de que, olha, foi entregue o termo e a partir de agora, tais pessoas estão autorizadas a buscar o meu filho. Não interessa a posição jurídica. Não pode nem a avó entrar para buscar o filho junto comigo, não pode. Tipo assim, tem que estar autorizado lá para ela entrar. É porque a escola é solidária. Se um cara sai com a criança, por exemplo, e acontece alguma coisa, o cara agride a criança, mata a criança, a escola, ela vai jogar a responsabilidade em quem? A escola é responsável por entregar o filho. Então, fez bem em processar a escola. Agora, em outras situações, a meu ver, esse pai, ele deveria ter sofrido uma punição. Primeiro, uma astrinte, uma multa por ter prejudicado a criança na escola. Nós temos 4 bases que sustentam a guarda com uma mãe. Não é muito difícil a mãe perder a guarda, não. É muito fácil. É que é muito difícil você achar uma mãe que não cumpre esses 4 requisitos. Preservar a saúde da criança, e não me interessa se é plano de saúde ou SUS. Preservar a escola da criança, e não me interessa se é escola particular ou pública. Afeto, amar o seu filho e colocar o filho em segurança. Deixar o filho em segurança, não colocá-lo em risco. Então, muito difícil você achar uma mãe, mas acontece, às vezes, as mães, algumas mães, minoria ali, fazerem isso. Então, a partir do momento que ele atacou um desses pilares, que é a educação, a criança faltou,
poderia ter comunicado sim à vara da infância para que o juiz da infância, inclusive, suspendesse as visitas, já que ele prejudicou a educação da criança. Ele ficou acho que uma semana sem ir pra escola. Enquanto a gente ficou na viagem... Vamos chamar ela pra gente falar com ela ao vivo? Claro. Cadê Raca Minelli? Raca Minelli! Tu tá onde, gente? O que é isso? É uma dispensa? Tudo bem, amiga? Tudo bem. Olá, doutor Rafael. Amiga, eu fiquei sabendo que ele atende fora da cidade dele, tá? Podemos chamá-lo pra fazer aqueles babados. Ele é maravilhoso. Cara, porque, olha... Vem cá, tu viu que ele falou sobre que cabia... Na época, a suspensão da visitação, uma vez que prejudicou a educação da criança. Tu entrou com isso ou não? Não cheguei a falar. Eu tive esse... Não teve essa orientação, né? É. Mas agora estamos bem orientadas. Não, e é verdade o que o doutor Rafael falou, porque quando eu me separei na época, eu tinha uma outra advogada. E eu confesso que muitas vezes determinadas atitudes, porque o pai me coagia, achando como se eu estivesse agindo de forma errada. Uhum. E a partir do que você não tem conhecimento legal, você acaba sendo uma vítima daquela situação. Porque você não tem conhecimento, você acha que o outro está falando verdade, você acha que como mãe, cuidando do seu filho, você agindo de forma incorreta em determinadas situações. E aí, quando eu mudei de advogado, que eu tive realmente uma boa orientação, que aí eu mudei completamente a minha forma de agir. E isso é importante, as pessoas tenham informação, porque inúmeras mulheres, como vocês disseram, têm uma condição financeira bem baixa e não têm uma orientação boa. E acabam se sentindo coagidas em determinadas histórias com seu filho, com seu ex-marido, o pai do seu filho, e acabam não agindo de forma correta. Deixa eu te falar uma coisa. Isso foi em 2018, não foi? Ou 2019? 2018, eu acho. Foi não lembro, amiga, mas eu acho que foi 2018. Eu acho que a gente foi para Milão. A primeira vez, 2017. Você acha que não cabe mais agora? Não, porque o fato tem que ser temporal, ou seja, tem que ocorrer e você já denunciar. Se você levantar esses fatos hoje para justificar alguma situação em um processo, um exemplo, vamos supor que a Raca responda um incidente de alienação parental hoje. E aí ela vai relembrar esse fato. Olha, mas lá em 2017 ele fez isso e aquilo. O juiz vai questionar. Por que você não tomou providências naquela época? Então o fato tem que ser no momento. De imediato, está cumprindo, mesmo que vocês estejam fora do país, hoje nós temos a delegacia virtual. Estado de São Paulo, Minas Gerais, eu não sei o que particularmente no Rio de Janeiro, mas pode-se lavrar um boletim de ocorrência à distância, e mesmo se ela estava trabalhando, é direito de vocês, a mãe tem que viver, tem que trabalhar, é natural, estava em segurança, pelo que eu entendi, estava com o padrasto e com a avó materna. A avó. Então, neste aspecto, tanto a avó quanto o padrasto poderiam também ter lavrado o boletim de ocorrência. Não estamos aqui questionando o fato do pai estar com a criança nesse momento de viagem. Se estava na ata, no acordo, que ele poderia permanecer em convivência com a criança enquanto a genitora estivesse em trabalho, ele pode pegar. Se não está, a responsabilidade é da Raca. Então, o que ela pode fazer? Ela pode direcionar para uma pessoa de segurança. A responsabilidade é dela. Se a criança cair e ralar o joelho dentro de casa, está com a mãe, a responsabilidade é dela. Se a criança sofreu um acidente, a responsabilidade é dela. Então, ela saiu e deixou com outra pessoa, ela continua sendo responsável. Então, neste ponto, nesse aspecto, entendo que teve ali dois divisores de água. O primeiro, ele buscou na escola sem autorização. A escola errou e ele também descumpriu uma ordem judicial. E não levou para a escola depois. Isso, não tinha ali. E não levou para a escola depois. Prejudicou a educação da criança, daí já entramos no ECA, poderia na época ter acionado o conselho tutelar. A escola tem obrigação de, na falta da criança, entrar em contato com aquele genitor responsável, e a escola tem a prerrogativa e o poder de acionar o conselho tutelar. Eu falo para todas as mães, olha... Isso. Sim? Desculpa interromper, mas isso é algo muito importante falar, porque para mim o mais falho aí foi a escola, porque ele não tinha autorização de pegar. E a escola, pra você ter ideia, quando eu comuniquei que minha irmã ia pegar, não deu explicação, falei que eu ia pegar mais cedo. A minha irmã tinha autorização desde sempre na escola. Eles ligaram pro pai. Então, assim, isso para mim foi incrível. Porque o pai, de certa forma, né, ele achou assim, é pai,
vou dar. E não pode. Claro que não. Porque já que não tem autorização, eles tinham todo o acordo judicial, porque a escola normalmente pede. Inclusive, a escola nova do Davi pediu tudo, fez todo o levantamento, são corretíssimos em relação a isso, porque é importante. Não é porque é o pai que você tem que deixar o pai ir. Ah, mas ele é pai. E eu me lembro que a gente estava nessa viagem e eles me ligaram. E eu falei assim, não autorizo. Se vocês deixarem, vocês vão ser punidos. E eles já tinham liberado, sem autorização. Foi mesmo. E assim, e ela tá contando super plena. Ela estava em prantos. Imagina assim, em outro país, o seu filho é pego na escola. E outra coisa, foi pego na escola, não estava frequentando a escola, porque depois a gente tentando contato, não atendia o telefone. Então, é assim, essas coisas, aí entendeu? Nós entramos em outro aspecto que é o abalo emocional e a violência psicológica. Aqui, no caso de vocês estavam lá, com certeza deve ter zicado parte do rolê de vocês. Acabou a viagem. A gente já queria voltar. Já teve uma situação, por exemplo, que a mãe estava na Bahia, o filho em Curitiba, o cara descobriu que a mãe estava curtindo, que é direito dela, era direito de visitação dele. O que ele fez? Levou a criança para a porta do condomínio em Curitiba, mandou uma foto e falou, estou entregando aqui. Isso era um sábado, a mulher voltava no domingo. A mulher entrou em contato com o escritório desesperada, falou, Rafael, eu falei assim, deixa, porque se ele deixar lá, nós vamos mandar uma diligência, ele vai ser preso por abandono incapaz em flagrante se acontecer qualquer coisa com a criança. Ele está fazendo isso para você voltar. Mas adianta falar para uma mãe? Não adianta. A mulher acabou com a programação dela, pagou um horror na passagem aérea, e voltou para Curitiba, chegou lá, a criança estava lá? Não estava na casa do pai. Então essas situações, elas não têm como alvo o filho da Raca. Sim. Ela tem como alvo já aconteceu isso comigo. Já. Nossa, que é engraçado que se repete as coisas. É igualzinho. Acho que a gente não tem nem imaginação. Porque na época eu não tinha conhecimento e informação. E, enfim, o pai também pegou. E eu falei, aí simplesmente ele só ficava. Às vezes devolvia quando queria. Só que eu falei, gente, eu não posso viver assim, né? E aí eu saí. E eu comuniquei. Você pode deixá-lo quando eu retornar. Ele foi para a porta do meu prédio. Estou aqui, eu vou deixar ele aqui. Eu falei, não posso fazer nada. Porque, de certa forma, meu coração ficou bem apreensivo. Tipo, será que eu estou fazendo algo errado? Eu tenho que voltar para pegar meu filho? Eu falei, mas não, eu não posso ficar refém dessa situação. Porque eu não estou fazendo nada demais. Da mesma forma que ele aproveita, curte, vive a vida dele, eu tenho direito de sair e quando ele estiver com o filho, ele é responsável pelo filho. E ele não pode deixar simplesmente achando que tem obrigação de voltar correndo. Enfim, no caso da Raquel é muito complexo. Ele faz pra atingi-la. Não é tipo, não é esse amor que parece, ai meu Deus, o pai é muito cuidadoso com o filho, nossa, meu Deus, é um amor, não é isso. Quantos anos a criança tem? 7, 6? Não, eu não posso falar em relação ao pai, ele é cuidadoso com o filho. Já passei por situações muito ruins no começo. Amiga, não estou te falando que ele não é cuidadoso, ele é. Mas eu tô falando que ele faz a maioria das coisas, 90% para atingir você. É óbvio. Né? Infelizmente, eu acho que não pensa muito no filho. Isso. E usa o filho, de certa forma, para me atingir durante esse tempo todo. Com certeza. Enfim. Registrando que isso é uma percepção dela do ponto de vista pessoal, que não envolve nenhum cunho jurídico aqui ou de processo. Isso. Adorei. Vamos nos resguardar do jurídico. Ela tem o direito, sim, ela tem o direito de se manifestar sobre as situações que ocorreram na vida pessoal dela. Ai, que bom. Doutor Bruno, tá assistindo o podcast, Bruno? Obrigada, meu advogado querido. Vamos fazer uma consulta aqui com o Rafael? Não, olha, eu não vou ficar... Porque esse assunto da Raca a gente tem que encerrar. Porque se eu for falar aqui, minha filha, olha... pesado. É pesado. Mas eu posso falar assim pra você, eu perguntei da idade, porque os filhos observam tudo. Vai chegar uma idade em que o filho vai ter autonomia de vontade. Eu considero essa idade próximo de 11, 12 anos, que é quando entra na pré-adolescência. A partir daquele momento, isso acontece nos casos que eu acompanho há muitos anos. Então vai chegar um momento em que o filho simplesmente vai falar assim, agora eu não quero. E ninguém vai compreender a motivação pela qual o filho não vai, a não ser aqueles que estão no entorno, no núcleo familiar. Então todos esses pontos são perceptíveis para a criança que observa melhor do que nós. Então quem perde nisso tudo é o pai. Vai chegar uma hora que o filho vai falar assim, tá, eu não quero. Mas por quê? Não, porque eu não quero. Mas ele sabe o porquê que o filho não vai querer ir. No fundo ele sabe. No fundo sabe sim. E a mulher, pessoas... Aqui eu não vou entrar no mérito deste caso específico, mas
eu vou jogar aqui, né? Homens narcisistas morrem de medo de mulheres que perderam o medo. Então, quando ele sabe que aquilo é um alvo, que se ele atacar, vai atingir a mulher, ele vai fazer sempre. A partir do momento que a mulher sabe lidar, vocês percebem que eles vão recuando. Por quê? Toda vez que eu vou lá na escola, a mulher fica desesperada. Tem pais que vão e ficam na porta. Só pra calar o terror mesmo. Vão porque sabe que aquilo gera sofrimento. A partir do momento que a mulher vai e não se incomoda com ele lá, ele não vai mais. Porque ele sabe que aquele fato já não serve como motivador para uma pretensa violência psicológica. Então fica a dica pra você, meu filho. Se o teu ex-marido faz isso, vai lá na porta da escola, tu fica desesperado, o que você faz? Você manda um beijo pra ele. Oi, tudo bem? Pera aí, só um minuto que eu já vou falar contigo. Finge que está cagando, entendeu? Mas isso isso. Isso é uma coisa que as mulheres deveriam saber também. Porque agora, no geral, assim, só para dar uma opinião, mas esse abuso psicológico que as mulheres não têm conhecimento, isso é violência doméstica. Acho que as mulheres têm que buscar mais informação a respeito dos seus direitos, do que tem que ser feito, não se sentir coagidas. Uma hora a gente acorda e a gente precisa lutar contra isso. É difícil, o que o pouco do Rafael fala, né? A gente se sente como mãe, às vezes são coisas mentirosas que dizem a nosso respeito e a gente fica mal com aquilo, por mais que a gente saiba que é para nos atingir. Mas é o emocional, a gente não, eu no meu caso sou muito emotiva. Então, canceriana, né, amor? É difícil, olha. Mas, amiga, obrigada, viu, por você ter participado, contar desse babado. Eu já sabia. Quando eu li o título aqui, eu falei, conheço essa história. Tinha que ter vindo aqui fazer a consultoria. Eu ia, amiga, mas eu tô aqui como mãe, na função. Tá bravo, mas foi um prazer mais uma vez. Prazer revê-la. Obrigada, tchau, viu? Rafa. Beijo. Tamo junto. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o PacaCast que está acontecendo.